Primeiro, né, agora eu tô em carreira solo, Uhum. agora é Saóculos. E, assim, eu acho que eu vejo que as pessoas... Eu tenho alunos já me falando, né, que o próprio visagismo tá muito... Tá se falando demais, tá ficando até uma coisa um pouco maçante, eu acho, agora no ramo. Uhum. Porque tem muita gente falando do visagismo, 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 visagismo. E, como eu sempre falo, né, a consultoria de imagem especializada em óculos e o visagismo são duas coisas muito distintas. Tá. O visagismo é de extrema importância. E eu acho que, assim, todo mundo, se unisse de uma maneira boa, a gente podia se ajudar muito, Sim. né? Eu lembro que no último episódio você me falou, o Christian começou, você terminou, mas parece que o visagismo ele é um atendimento até que tem que ter um lugar específico, Sim. não é um negócio que você consegue atender num ambiente de uma ótica aberta com outras pessoas. Não. Como se fosse uma consulta a um psicólogo, Sim, se total. né? É total isso, porque você vai falar muito do psicológico da pessoa. Tá. O que acontece com o visagismo, né? O visagismo vem da base das linhas. E as linhas comunicam. As linhas comunicam tanto nos óculos quanto no rosto. Ok? Que eu acho também que quando se fala de visagismo e consultoria de imagem especializada em óculos, se fala muito de rosto e pouquinho em óculos. Mas eu já vou pegar essa deixa também, tá? Tá. Então, as linhas comunicam. Então, o rosto de cada pessoa passa uma mensagem, né? E são mensagens do comportamento daquela pessoa. Por que do comportamento? A linha não está comunicando só para a pessoa que está vendo ela. Essa linha comunicou coisas para essa pessoa desde quando ela era criança, porque ela se olhou no espelho desde quando ela era criança. Então, o que tem no rosto, no meu rosto, no teu rosto, que comunica, não comunica só para o próximo, comunica para a gente. Interfere, sim, no nosso comportamento. Claro, vai interferir de se olhar no espelho e tanto quanto a impressão que as pessoas têm pela gente e aquele comportamento da sociedade perante as linhas que a gente tem no nosso rosto vai ser um. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você vai sentar no visagismo e vai conversar com a pessoa para fazer um visagismo, você vai falar do comportamento dela. Como ela foi quando ela era criança, como ela se desenvolveu como adulto. E, gente, isso você não pode falar assim do lado de outras pessoas. A pessoa precisa primeiro estar preparada. Por exemplo, quando vai ter atendimento de visagismo lá na loja. Primeiro, eu sempre faço consultoria de imagem. E explico para a pessoa primeiro o que é o visagismo, o que é a consultoria. A pessoa entrou na loja lá, um cliente que não é seu cliente, tá passando, achou a ótica, a fachada bonita, ela entrou. Como começa isso? Aí eu vou explicar que tem um atendimento de consultoria de imagem especializada em óculos e muitas das pessoas já me perguntam o que tem escrito lá na minha, né, Na fachada. Visagismo. E as pessoas estão acostumadas com a palavra visagismo. Não é só no ramo óptico, tá, Fernando? É em tudo. A palavra visagismo é usada de uma forma muito errada em todos os ramos, digamos, cabeleireiro, maquiagem, mas não é por maldade. É só conhecimento. Isso. Aí ela entra e eu explico o que é a consultoria de imagem especializada em óculos e ela me aponta que ela quer aquilo e não o visagismo. Porque daí eu vou falar que o visagismo eu vou ver a parte psicológica, eu vou ver o belo também. As pessoas, a maior parte, fica só na consultoria, tá? Que é o tipo de rosto, o melhor óculos que vai se adequar ao tipo de rosto, as partes técnicas, a cartela de cores. Isso é a consultoria. Agora, entrar em comportamento é o visagismo. E o que eu sempre falo, tá? Isso quem me acompanha já deve estar até cansado de escutar muitas vezes. Primeiro, você tem que ter muito bem a base da consultoria para aplicar bem o visagismo. Senão você não vai conseguir aplicar. Eu acredito que seja o cerne, né? Isso. Senão você vai ter dificuldade de aplicar no balcão o visagismo. Segundo, você precisa entender que o visagismo é diferente, vai pegar as partes psicológicas e você precisa explicar para o seu cliente e às vezes o que vai acontecer, Fernando? O visagismo vai contra a consultoria. Por isso você tem que ter tanta base. Porque naquele momento, o que teu cliente está precisando passar, a emoção que ele talvez precisa passar com os óculos naquele momento de vida dele, é outra
que vai contra a consultoria de imagem. Que às vezes não é o que ele quer. Daí, nisso, você vai conversando e vai vendo. Então, assim, lá, primeiro eu sempre vou fazer a consultoria para depois fazer o visagismo. E o visagismo é totalmente separado. Eu não faço na frente de outras pessoas, porque eu vou conversar... Sabe o que assim, as pessoas que são atendidas com visagismo, elas parecem assim que você é uma cartomante na frente dela, porque Sim. você vai falando coisas que você visualizou no rosto dessa pessoa e você precisa falar para entender como é que tá tudo isso na vida dela naquele momento, para daí entender o que você vai fazer com os óculos. E ela fica impressionada. Tem umas que me perguntam, como que você sabe disso? Entendi. Então, assim, o que eu falo muito? O visagismo é de extrema importância, tá? Eu uso o visagismo todo dia no balcão? Uso. Mas eu uso de uma forma que não é aplicando o visagismo. Eu uso o visagismo todo dia no balcão, olhando para o rosto do meu cliente, fazendo a leitura de linhas dele, que daí eu consigo ler o quê? A personalidade dele. Isso me ajuda a ser muito mais assertiva na hora da escolha dos óculos. Até porque tem toda uma questão do arquétipos. Isso. Que eu descobri com o Marcelão. Isso. E aí você usa mais a consultoria com arquétipos através das linhas do rosto. Isso. Então isso não é óbvio que não é visagismo. Ou, assim, os arquétipos, o visagismo tem os arquétipos, entendeu? Então, isso é visagismo. Não deixa de ser. Só que você não tá aplicando. Você tá fazendo uma leitura de arquétipos. E você tá... na hora que você tá lendo o arquétipo da pessoa, você tá lendo a personalidade da pessoa. Entendeu? Entendi. Você não tá aplicando. Você tá usando em seu benefício. E é assim que eu mais uso o visagismo no balcão.